Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma live de sábado com sagrado masculino e feminino. Hoje a gente está no formato juntos, vamos ver se esse formato fica mais interessante também para a gente comentar. E hoje a gente vai falar sobre síndromes, então mais voltado à síndrome do Peter Pan e da Wendy, como que funciona essa dinâmica, essas síndromes, de onde vêm, as feridas também envolvidas nisso e de que forma a gente pode olhar para sair disso, né? Então aqui a gente vai trazer uma visão também única, nossa, também da espiritualidade, energética e sistêmica, como que a gente junta tudo isso e consegue fazer da nossa vida, né, melhor, mais equilibrada, de mais qualidade. Seja bem-vindo, Luzinho. Muito bom dia. A gente vai falar sobre as síndromes e as síndromes, elas hoje são o que de mais tem de distorção na sociedade. Hoje a gente vê homens afeminados, homens com esse complexo materno muito forte e mulheres muito masculinas, energeticamente falando. E isso acaba sendo atraído, forma-se novos casais assim, porém com uma energia totalmente de caos, totalmente distorcida, porque cada um tem uma função dentro do relacionamento, dentro da família, dentro da sociedade, e quando a gente inverte as polaridades, a gente começa a causar o caos. Então, tanto a maior parte do caos que hoje está instalado na sociedade são por causa desses dois complexos principais, que é o complexo materno no homem e o complexo paterno na mulher, né? Que aqui a gente pode falar sobre a síndrome de Peter Pan e a síndrome da Wendy. Da Wendy. Da Wendy. Isso. Eles são um casal perfeito, né? Então aqui a gente fala de duas síndromes. Então síndromes parecem ser traços de personalidade. Então é um desenvolvimento, né, do ego, um mecanismo de defesa, uma forma de comportamento, um lugar também errado no sistema. Então e por isso que isso gera desordem, falta de hierarquia, falta de equilíbrio, porque ali muitas vezes a gente está no lugar de salvador, de vítima, de agressor. Então tudo isso é envolvido. Mas resumidamente, quais são as características da Wendy e quais são as características do Peter Pan? A Wendy, ela traz esse lado mais maternal. Então, é uma mulher que costuma acolher, é uma mulher que assumiu responsabilidades muito cedo, é uma mulher que é a mãezona dos amigos, dos clientes, da mãe, do pai. Então, ela costuma maternar também nos relacionamentos. Ela costuma ser aquela que acolhe, que faz as coisas pro homem, pro namorado, pro marido. E logo ela vai atrair tipos de pessoas que lembram o pai dela. Porque lembra que a gente fala que a mulher assume o lugar que não é dela? Então lá na infância, ela assumiu esse papel de salvadora, de mãe do pai ou mãe da mãe, e ela vai atrair pessoas parecidas que lembrem essa dor, principalmente em relação ao pai. Então se o pai não conseguia ser o masculino da casa, se ele era ausente, se ele era irresponsável, possivelmente ela vai atrair caras com traços semelhantes, que lembram esse pai em algum dos níveis, né? Então, no relacionamento, a gente espelha isso, o nosso pai e a nossa mãe. No caso também, o homoafetivo funciona do mesmo jeito. Você vai atrair pessoas que te lembrem o pai ou a mãe. E aí, como que são as características do Peter Pan, Luzinho? O homem desenvolve esse complexo materno quando a presença da mãe, ela se estende na vida do homem, do menino, né? Então, quando chega uma certa idade, pelos 7 a 14 anos ali, que é o segundo setênio da nossa vida, o homem, principalmente o menino, precisa de mais... Perfeito, pegou você. O homem precisa de mais dessa figura masculina, do pai. Mas não só um pai presente, mas sim um pai que esteja com essa energia masculina, que é de ir para fora, de ir para o mundo, de ir para o desconforto. Então hoje o que está acontecendo é que muitas vezes dentro da nossa trajetória de vida os pais não estão presentes, às vezes presenciais e às vezes até mesmo somente estando presente, mas não ali por inteiro. Isso. E aí acaba que não tem essa presença do pai para te levar para o mundo. E aí acaba ficando nessa energia da mãe, nessa energia de acolhimento, nessa energia mais materna. Isso acaba desenvolvendo dentro do menino esse complexo materno, que é
proteção e segurança que ele precisava ter do pai, ele tem da mãe. Então, a noção de protetor, a noção de provedor, essa noção do menino acaba se tornando... É como se ele tivesse vindo isso na mãe. Então, ele acaba, dentro desse momento de crescimento e de ir para a vida adulta, ele acaba se recusando a ir para a vida adulta, que é assumir responsabilidades, é ir para a vida, dar o peito para a vida e enfrentar os desafios. Então, ele acaba também vivendo muito no mundo da fantasia, onde que ele tem vários planos, várias coisas mirabolantes na cabeça, mas ele não consegue dar esse primeiro passo, que é a ação, de ir para o mundo e ter a oportunidade de errar. Errar é uma característica muito masculina, de ir para a vida e ir para o erro e aprender com o erro e seguir adiante. Então, por essa simbiose com a mãe, pelo menino estar preso emocionalmente nesse cordão umbilical energético, espiritual, que ele fica com a mãe e não tem um pai para cortar esse cordão umbilical e colocar ele para a vida, ele acaba ficando anos assim nessa simbiose com a mãe. Por isso que no mundo atual, hoje, está muito carente de ritos de passagem. Antigamente, em todos os momentos que tinha na sociedade, na civilização antiga, nos indígenas, todos tinham ritos de passagem, onde que os homens, né, os mais velhos ali da tribo, eram os pais daquela sociedade. Então eles tiravam os meninos do âmbito da mãe e colocavam eles em um rito de passagem que sempre com algum desconforto ou dor, para que ele entenda que esse é da natureza do homem ir para o combate, ir para a vida. E hoje se carece muito disso. Por isso que tem muitos homens afeminados que esperam pelas esposas por fazer as coisas, não vão para a vida, não provêm, ficam sempre nesse acolhimento de casa. Então, quando que as mulheres desenvolvem esse ímpeto de ir para fora e fazer as coisas por causa desse condicionamento que é herdado do pai pelas mulheres, como o homem tem essa simbiose com a mãe, os papéis se trocam, se invertem. E aqui está uma distorção muito grande, onde que no relacionamento, dificilmente esse relacionamento vai ser um relacionamento saudável, por essas polaridades trocadas. O homem, ele foi feito para suportar o desconforto, para ser forte não só fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. E a mulher não, a mulher ela é cíclica, então ela tem seus ciclos. Não tem como ela suportar por muito tempo esse mesmo força que o homem precisa suportar. Então, a fisionomia nossa é totalmente diferente. Isso não só físico, mas mental e espiritual também. Então, a gente precisa estar equilibrando na nossa própria natureza para a gente saber os papéis que cada um precisa dentro desse relacionamento, né? Para que assim a gente consiga conseguir ajudar o outro, auxiliar o outro aonde cada um é necessário. Os papéis certos, né? Porque esse menino, ele vai querer ou vai exigir de uma forma inconsciente da esposa uma mãe. Então ele fica muito assim dividido e balançado. Eu já atendi vários casos também de mentoradas que trazem histórias dos maridos. O que acontece? A Salvador e a Wendy, a Boazinha e a Mulher Maravilha, todas essas síndromes, e a gente vai falar com o longo do tempo, são mulheres que assumiram papéis que não eram delas, lá na família de origem, com o pai e com a mãe. E no relacionamento vai ser a mesma coisa. As Salvadores vão atrair meninos que não querem responsabilidades, meninos que se sentem vítimas para ela conseguir ajudar. Então, é uma união perfeita, né? Então, pode até parecer no início do relacionamento que é algo assim único, que eles dão super bem, porque um faz uma coisa, outro faz outra. Os papéis estão invertidos, então naturalmente aquilo vai andar, né? Então aqui a Wendy, ela busca também
uma proteção do pai que ela não teve. Então, para a mulher que tem um aspecto vitimista, ela vai buscar um pai nesse homem. Só que esse homem vai ter traços do Peter Pan que ele vai ser escapista, que ele vai fugir, porque falta masculino. E aqui a gente fala da ferida de rejeição. Então esse homem vai buscar em bebidas com o longo do tempo, vai buscar em adrenalina, sabe aquele homem que gosta de movimento, de aventura, de pular de trilha, não sei o quê? Ou vai buscar na comida, na bebida, no sexo. Então ele vai começar a buscar em doces, enfim, tudo que for vícios, tudo que escapa, para conseguir trazer prazer, né? Para não ver essa ferida da rejeição. E aí o que acontece ao longo do tempo nesses dois? Vai desgastando, tanto o lado da mulher quanto o lado do homem. No caso da salvadora, vai desgastar mais ainda, isso vai ser um pouco mais rápido, porque a bateria dela vai pifar. E aí ela vai ter problemas ginecológicos, vai ter problema no útero, vai ter dor de cabeça, porque ela vai estar com excesso de energia masculina, ela vai estar tendo que levar a família, né? Ela assumir esse masculino e lidar com esse menino, que é como se fosse uma criança. Então já vi várias mulheres comentarem em salões de beleza ou quando estão juntas, e eu acho isso um absurdo. Ai, nossa, meu marido, eu tenho 3 filhos contando com meu marido, eu tenho 2 crianças e o meu marido. Ai, não sei o que, meu marido é pior que meus filhos. Como se isso fosse normal, e a maioria ali lida com isso. Então hoje na nossa sociedade a gente chegou no nível de normalizar que as mulheres dão conta, as mulheres que peitam tudo, porque os homens são assim mesmo. Eu já escutei várias vezes as mulheres, sabe como é que é, né? Homem não faz, homem é assim. Se a gente não fizer, eles não fazem. E todo mundo concordando, achando que a vida é isso. Só que isso é um desequilíbrio. Infelizmente está normalizado porque é uma repetição. A gente não tem consciência. Mas quando você traz consciência, você ilumina isso, você consegue mudar. E essa é a dinâmica que a gente está trazendo essa live também, com servir, com orientação, para que isso vai se espalhando, para que traga consciência, para que através da consciência algo mude, uma virada de chave, alguma coisa, porque não é normal. A longo prazo, então, isso vai ser muito prejudicial, tanto para o homem quanto para a mulher. E no relacionamento, então, em algum momento isso vai estourar. E muitos homens chegam a trair por conta disso também, porque eles buscam a esposa, na esposa a mãe. Então eu quero a minha mãe, eu quero que eu tenha roupa lavada, eu quero chegar em casa e não fazer nada, não me responsabilizar pela limpeza, pelas coisas que tem que fazer, pela lâmpada que tem que trocar. A minha esposa dá conta, eu quero uma mãe. Então inconscientemente ele vai buscar a mãe. Se a Wendy, que já tem esse instinto maternal, assumir isso, porque tem muitas mulheres que assumem, o que vai acontecer? Ela vai ficar extremamente sobrecarregada. Em algum momento ela vai pifar, principalmente na saúde. É o primeiro ponto em alerta assim, que vai acontecer. E o que acontece também com a Wendy nessa dinâmica do casamento? O homem inconsciente está vendo a mãe dele na esposa, ele não vai ter desejo. Então a libido ela vai começar a baixar, não vai ter muita vontade, vai ficar na mesmice, vai ficar assim, sem aquela coisa toda do início, né, que mentaliza o corpo, que quer estar perto, que quer estar junto, porque ali ela é uma mãe, então a mãe não faz sentido, né, se relacionar com a mãe. E no caso da Wendy, da esposa, é a mesma coisa, porque a libido, ela é acionada com admiração. Então, para a mulher ter uma libido, sentir desejo, se sentir atraída, ela tem que admirar esse homem. E a nossa admiração tem 2 pontos principais, que é a segurança e a proteção. Então, se esse homem for muito forte, tiver uma energia masculina bem centrada, que ela olha e fala, que bom, eu não vou me preocupar porque meu marido faz. Ele é tão forte, ele me protege, ele é corajoso. Olha o que o iPhone dá, assim, você faz assim, ele sobe uma bolinha. Incrível. Então, assim, a admiração e a proteção e a segurança, elas precisam estar bem sintonizadas para essa mulher ter desejo, para ela querer se entregar para esse homem. Só que se esse homem é um moleque, é um menino, ele foge da responsabilidade, ela vai ficar tipo, pra quê? Simplesmente vai descer a libido. Isso é até hormonal, tá? Se for checar nos hormônios, os hormônios, tipo, vão estar 0. Porque não tem essa admiração. Então, ao longo do tempo, né, a longo prazo, isso vai ser prejudicial para a própria relação. E aí pode ser que eles busquem fora
em outros relacionamentos, em outras pessoas e vão repetir isso também, ou eles vão ficar nessa dinâmica de eu tenho você na minha vida, eu vou ficar por apego emocional, porque muitas Wendy's, elas são boazinhas, são mulheres que têm dependência emocional devido ao abandono do pai, então elas querem ter alguém, nem que esse alguém seja muito prejudicial para ela, então ela não consegue se separar, mesmo estando numa situação crítica como essa. E no caso do homem pode ser a mesma coisa, ele pode estar com ela, pode estar traindo, mas não quer separar. Ou ele nem trai, mas fica ali e os dois se prejudicam, entende? Então é muito tóxico e é por isso que é interessante a gente olhar para isso e ir mudando aos poucos, entendendo que esse tipo de dinâmica não é normal, apesar de todo mundo normalizar, né, na nossa sociedade hoje. Exatamente, a gente tem que compreender, a gente é só olhar para fora, a gente vai perceber que o homem está sendo manipulado, atacado a masculinidade há muitos anos. Há muitos anos. Não só o homem, mas a mulher também. Porque a mulher ocupar o lugar desse homem, para a mulher é prejudicial demais. Ela ter que lidar com toda essa carga que naturalmente é destinada ao homem. Então, inverter os papéis não é saudável para nenhum dos dois. A gente precisa compreender tudo isso e entender que isso existe e olhar para dentro do nosso próprio meio, para dentro do nosso próprio relacionamento, se você tem um, ou simplesmente para o jeito como você se trata, como você se lida com você mesmo, e começar a compreender melhor sobre essas energias. Entender que energia não tem nada a ver com o sexo. O sexo masculino e feminino é uma coisa, agora a energia masculina e feminina, ela está presente dentro de nós também. Então o que essas distorções fazem? Fazem o homem se tornar muito mais, uma tendência maior ao feminino, e a mulher uma tendência maior à energia masculina. O homem nunca vai deixar de ter a energia feminina. E nem a mulher nunca vai deixar de ter a energia masculina. Mas precisa ser equilibrado isso dentro de nós. Sabendo que o homem precisa se entrar nesse mundo interno, conseguir compreender suas emoções, aprender a lidar com elas, isso tudo é feminino. Aprender a se relacionar com as outras pessoas, conseguir acolher também. Se expressar. Acessar a espiritualidade. Tudo isso é o feminino dentro do homem. Mas quando ele está distorcido, ele acaba dominando as suas emoções de um modo em que você não tem controle sobre elas. E para ter controle e para ordenar, precisa do masculino. Principalmente quando se trata de eu preciso estar equilibrado, ela também precisa estar equilibrada, para assim ter uma harmonia dentro de um contexto, dentro desse relacionamento. Tem uma questão que é sobre o feminino saudável e o feminino que não é saudável. E o masculino que não é saudável e o masculino que é saudável. Então, tudo tem polaridades, então eu gosto de mentalizar como se fosse duas caras da moeda. Então, essa mulher, a Wendy, que ela tá assumindo responsabilidade, que ela tá peitando a vida, que ela tá no masculino, com excesso de masculino também, o que acontece? Ou ela tá reprimindo esse masculino no caso da vítima. Aqui tem várias dinâmicas, tá? Mas o que acontece na maioria das vezes? Esse masculino, mesmo ela sendo masculina, esse masculino é tóxico, não é um masculino saudável. Então, o que vai faltar para essa mulher? Ela vai ter dificuldade de falar não, vai ter dificuldade de se posicionar, vai ter dificuldade de falar pro marido, oh, isso não é coisa de esposa fazer, vai fazer você. Não, eu não aceito isso. Eu falo, né, mozinho? Mas por muito tempo, eu não conseguia falar, eu não conseguia me expressar. A expressão é masculina. Então, por isso que é interessante a gente equilibrar as duas polaridades, porque quando a gente precisar realmente do masculino saudável, a gente não consegue usar, porque tá aqui nesse excesso, tá com ele negativo. Mesma coisa dos homens, na hora que ele vai precisar se posicionar, na hora que ele vai precisar assumir responsabilidade, ele vai estar muito retraído, não vai ter esse masculino. Então, por isso que é importante a gente olhar para isso e equilibrar, trabalhar o pai, trabalhar a mãe e essas duas forças energéticas dentro da gente. Eu acho que fica o som da vibração quando ligam.
Se você não tiver um relacionamento, antes de se relacionar, é muito interessante você ter consciência. Porque antes de encontrar o Anderson, uns meses antes, eu já tinha me tocado sobre a energia feminina. Nossa, eu era muito, mas muito masculina. Então eu repetia muitos movimentos do meu pai, que eu detestava nele, que eu era hipzona, aventureira, e eu dava conta de tudo, eu achava que a vida era assim mesmo, que eu era autossuficiente, que eu não precisava de ninguém. Essa é a Mulher Maravilha, que a gente vai falar nas próximas semanas. E aí o que acontecia? Isso era prejudicial pra mim. Eu, com 18 anos, eu tinha mioma no útero, minha menstruação doía pra caramba e eu tinha muitas complicações, dor de cabeça, desgaste. A minha vida era muito difícil de conquistar as coisas, então eu era aquela mulher que trabalhava e ficava assim, pra que eu tô trabalhando tanto? É tão difícil alcançar as minhas coisas. Eu conquistava, mas com muito esforço. E o que faltava aqui? Energia masculina saudável. Porque eu, no excesso de energia masculina, o caminho, a energia de destino, o caminhar na vida era muito árduo para mim. E prejudicial para o centro de energia. Lembra que eu falei que a bateria é o primeiro que vai pifar, que é a saúde? Justamente no útero, nas regiões genitais, nos problemas... eu esqueci agora. Das regiões genitais, das mulheres. Então, tudo isso vai ativar ali. Então, antes de me relacionar com alguém, e eu não queria relacionamento com ninguém, eu já estava pensando, eu preciso mudar, isso aqui não tá saudável pra mim. Mesmo que eu não queira um relacionamento, eu tenho que fazer isso por mim, eu preciso sair dessa energia. E aí eu comecei a aprender sobre energia feminina, o que era, como equilibrar, e eu fui adentrando nisso. Aí uns 7 meses depois, ou 4 meses depois, eu não lembro direito, eu comecei a conversar com o Anderson. E antes da gente se encontrar, a gente ficou uns 7 meses só conversando, se conhecendo e tudo mais. E nesse tempo, os dois estavam desenvolvendo isso. Porque mesmo juntos, a gente ainda tinha traços muito fortes dessa energia feminina, masculina, desses complexos, né? Do pai, da mãe, do espelho um no outro. Então a gente precisou trabalhar muito dentro para conseguir uma harmonia fora. Mas eu só consegui essa oportunidade de achar alguém e viver um relacionamento saudável porque eu me abri também para trabalhar isso em mim. Eu sentia assim, eu sempre fui muito sensitiva, eu sentia que estava perto do momento, que era algo que Deus estava mandando para mim, porque eu não queria relacionamento. Por mim, eu morria sozinha e foda-se, naquela época eu tinha aquela cabeça. E aí eu fui trabalhando isso em mim. E se eu não tivesse trabalhado isso em mim, possivelmente eu não daria nem chance, nem abertura para esse relacionamento. Porque a mulher, principalmente a Maravilha, a gente vai falar disso depois, ela tem muita rigidez. Então ela não se abre. Ela não dá nem a oportunidade de ser vulnerável, de entrar no relacionamento. Porque na cabeça dela, com certeza o homem trai, com certeza o homem não presta. Então pra que eu vou me render pra isso? E eu pensava desse jeito. Então olha só a construção que veio pra gente conseguir se trabalhar, entender dessa energia feminina e masculina anos atrás, pra hoje realmente estar nos polos devidos, nos papéis certos e trazendo esse conteúdo também para vocês, para mudar a vida, para trazer mais equilíbrio, né? No pessoal e no relacionamento. Assim, o que ela comentou sobre antes do relacionamento foram uma das pequenas coisas que a gente já foi mudando. A gente sentiu que começou a mudar antes do relacionamento. Uhum. Mas a maior parte, o mais profundo e o mais difícil só muda quando você entra no relacionamento. Porque é ali que você vai ser espelhado exatamente aquilo que você precisa ver no outro. As suas sombras vai ser espelhada através do outro. Esse é o principal ponto dos relacionamentos. O relacionamento, antes de dar certo, ele vai dar muito errado. Porque a gente estava com as polaridades trocadas quando a gente se conheceu. E através dos anos se passando, através dos momentos difíceis vindo, através dos desafios sendo apresentados em nossas vidas, foi que a gente teve a possibilidade de olhar para aquilo que estava faltando e olhar para aquilo que estava errado. E conseguindo olhar para isso com maturidade, compreensão, a gente conseguiu começar invertendo esses papéis. Porque não tem como chegar de uma hora para outra e inverter o papel do nada. Uhum. É uma construção, é um caminho que precisa ser trilhado. Eu tive momentos, há uns 1 ano e meio atrás, onde eu tive um sonho, onde que eu sonhei que eu estava aqui dentro de casa
e que a pouco a Stephanie abria a porta do quarto e saía ela para fora. Só que quando eu olhei para ela, era minha mãe vindo em direção a mim. Foi o primeiro assim start da minha cabeça e falei assim, cara, não, tem alguma coisa de errado ali. Foi onde que eu saí, acordei, né, e fiquei com aquilo na cabeça o dia inteiro e fui pesquisar o que era aquilo. E aí foi onde que eu vi a síndrome de Peter Pan, puerternos, essa filhinho da mamãe. E aí que eu fui começar a ser introduzido para essas coisas. Então a gente, para estar falando aqui, a gente está num caminho muito longo já. A gente está há 3 anos juntos. Então são 3 anos que a gente... Vai fazer 4, né? São 4 anos quase que a gente está desenvolvendo isso. A gente está aprendendo a lidar. Tem etapas que não tem como pular. A gente só vai alcançar a natural ali, o que realmente precisa ao longo do tempo. Ao longo de responsabilidades que cada um vai assumindo diferentes. Um precisa deixar espaço para o outro precisa pegar esse espaço e fazer alguma coisa com aquilo. Então tem que ao longo do tempo, os dois precisam estar alinhados e querendo ir para a mesma direção. Se isso não tiver claro na cabeça dos dois, não tem como. Vocês vão ficar dando voltas e voltas e voltas, vão ficar sofrendo. E o pior, essas voltas que a gente dá não é no mesmo lugar. Se a gente está evoluindo, compreendendo e querendo melhorar, essas voltas vão ficando cada vez mais leves e a gente vai subindo para um lugar onde que a gente tem mais plenitude, mais compreensão, mais paciência. Agora, se isso está ao contrário, a gente não está conseguindo lidar, isso daqui vai ficar cada vez mais indo para baixo, entrando cada vez mais denso, cada vez mais difícil, até chegar num ponto em que fica inviável a permanência dos dois. Então, o relacionamento é uma das maiores ferramentas de evolução da nossa própria alma. Porque é ali que a gente vai estar em um contato mais íntimo com nós mesmos, a nossa sombra, através do outro. Então, esse é o principal desencadeador da nossa plenitude, eu diria. Esse desencadeador de quem nós somos por inteiro. Porque tudo aquilo que nós não somos vai ser mostrado no outro, de alguma forma. Vou dar um exemplo para vocês. Já atendi diversas pessoas que ou se separaram ou se uniram mais. Porque quando um homem ou uma mulher busca trabalhar a energia masculina ou feminina, esse outro lado que sustenta do relacionamento também precisa estar em equilíbrio, porque não tem como. A Stephanie até comentou aqui, ó. Só é possível se os dois quiserem, os dois acreditarem. Não é possível uma luta individual de um lado só. Exatamente. Porque essa balança vai pesando tanto que a pessoa vai ter que decidir. Ou eu vou continuar nesse relacionamento e regredir, ou eu vou me separar, romper. Então, semana passada eu tava até com uma mentorada que ela rompeu o casamento, porque não tinha jeito mais. E é bem essa dinâmica aqui do Peter Pan e da Wendy. Então, ela sustentava a casa, ela assumia muitas responsabilidades, ela tava já projetando um monte de coisa para resolver na vida desse homem. E esse homem era irresponsável, não queria trabalhar e se envolvia em dívidas de jogo para ela pagar, olha só. E ela tava levando isso já há uns meses. E ela aqui, trabalhando a energia feminina, trabalhando a espiritualidade, sempre no mais. Chega um momento que trava. Ou ela leva esse homem e ele decide por si só, né? Trabalhar essa energia também para os dois estarem firmes, ou rompe. Porque vai pesando, né? A distância dos dois fica muito diferente. A percepção, a visão de mundo colapsa. Na hora que a visão de mundo colapsa, não tem como permanecer junto. Os homens, principalmente os homens, têm uma tendência a vícios muito grande. E diversos vícios. Vícios como bebida. O que os vícios na vida do homem faz? É ele sair do mundo real e ir para o mundo fantasioso. Que nada mais é que o menino, o infantil. Esse complexo materno, onde que não teve essa presença paterna forte para seguir e enfrentar os desafios, suportar eles,
por ele não conseguir suportar, ele entra nos vícios. Eu já fui viciado em várias coisas. Hoje eu consigo aprender a lidar com esse desconforto de estar vivendo o mundo real, porque é desconfortável. Plantar, trilhar um caminho é desconfortável. E vícios como álcool, maconha, sexo, pornografia, jogos, todos esses vícios fazem com que ele entre no mundo da fantasia e fuja da realidade. Então o homem precisa ter muito forte de si o que ele quer da vida, essa ambição, aonde que ele quer chegar, quem ele quer se tornar, quem ele quer ser. Então precisa ter um combustível, um norte, pelo menos para seguir em direção a isso, né? Aqui teve um comentário também da Stephanie falando que quando ela falou pro marido dela sobre os reflexos dos pais, né, no relacionamento, os traumas, ele disse que não existe. E é bem complicado, porque você pode reparar... Deixa eu só finalizar. Você pode reparar nas atitudes e no espelho que muitas vezes ele cobra de você coisas da mãe. Ou esse reflexo, né, de você ver traços do seu pai nele também. Então tem uma dinâmica ali que a gente consegue compreender até de uma forma racional. O homem tem muita dificuldade de lidar com as suas emoções. E dependente da criação, a criação, quando foi muito ríspida, forte, pelo masculino, distorcido para a polaridade masculina. Então, quando que um cara é masculino, só que ele é um masculino em excesso, ele repele as suas próprias emoções, porque as emoções são femininas. E aí acaba que ele não quer ver nada que mexa com o emocional dele. Então, provavelmente, tem traumas, tem várias situações complicadas em relação aos pais e, ele sabe, ele sente, ele sabe que ali, se ele mexer, vai doer. Então, ele foge. Foge para negar aquilo, foge para não querer ver aquilo. E isso nada mais é que medo. É um mecanismo de defesa. É um mecanismo de defesa. E aí tudo vai do que a pessoa quer para a vida dela. A visão de mundo que ela tem é o principal norte para saber se ela vai passar pelas dificuldades que ela precisa passar, se ela quer enfrentar aquilo ou se simplesmente ela quer deixar os dias passarem e não sei. Aí vai de cada um, né? É interessante no casamento a gente ter diálogo. Todo mundo fala sobre isso, né? Da dinâmica, do diálogo. Só que é complexo, porque no caso da mulher que tem a ferida de abandono e ela tá no posicionamento de vítima, dificilmente ela vai conseguir falar, dificilmente ela vai conseguir sinalizar, dificilmente ela vai querer enfrentar esse homem. Principalmente se esse homem tem essa energia, como o Anderson falou, desse masculino mais firme, que é aquele homem um pouco mais agressivo, que é mais racional demais, que não acredita muito fora da realidade dele. Mas é necessário um esforço também dessa mulher, se ela quiser melhorar o casamento, começar a trazer esse tipo de reunião, né, de DR, de posicionamento, de entender, daqui a um ano, onde a gente vai querer estar? Quais são as nossas metas? Quais os compromissos que a gente vai ter? A gente quer construir uma casa, a gente quer viajar, como que a gente pode já fazer isso? Então esse alinhamento de expectativa também é muito importante. Esses feedbacks, que muitas vezes não é fácil, e tudo que é um confronto e que te tira da zona do conforto é desafiador. Mas isso é o ponto crucial de um relacionamento saudável também. De você ter a consciência, na hora que você observar e falar, meu Deus, não tá legal isso, eu vou ter que sinalizar, eu vou ter que comunicar, eu vou ter que fazer combinados, vou ter que abrir mão disso, vou ter que falar sobre isso. E no caso da Wendy, que é uma mulher que materna o marido, ela já está acostumada a fazer tudo por ele. Então ela já abriu mão da própria felicidade, já abriu mão do próprio corpo, já abriu mão dos próprios sonhos. E a gente sabe que os sonhos não nascidos numa mulher é como abortos, é como filhos não nascidos. Então imagina essa energia que essa mulher carrega de sofrimento, de não poder realizar os sonhos. Então isso é uma dor que vai acumulando e ao longo do tempo, essa mulher vai ficando sem vitalidade, sem brilho, sem beleza, sem vontade, desejo de se arrumar, de sair, de experienciar coisas novas, pelo comodismo do homem também. Então por isso que é interessante, quando a mulher assume o seu lugar, naturalmente você vai conseguir se posicionar, vai conseguir trabalhar esse masculino saudável dentro de você para conseguir equilibrar a relação também, e vice-versa.
Sabendo sinalizar, sabendo conversar, vai melhorando a relação aos poucos. É sobre isso. A jornada, ela é árdua, ela é difícil, mas ela é necessária. E tudo tem um porquê, tudo tem um resultado através disso. Seja para a sua própria vida, ou seja para a vida da sua própria família. Então, muitas vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas, mas é sabendo e tendo base naquilo que aonde que a gente quer chegar. A gente, lembrando que, como ela falou, esse norte, essa sensação esse movimento de liderança. Olha, onde que a gente vai sentar? Principalmente é o homem que traz essas conversas difíceis. Esse posicionamento de parar, falar assim, olha, a gente precisa olhar isso, porque aqui a gente quer ir para onde? A gente quer chegar para esse lado? A gente quer ir para aquilo? Tá, mas disso aqui você sabe que a gente vai precisar fazer isso, abrir mão daquilo, e ir para ir em direção daquilo. Uhum. Então... Você perdeu? Não, é porque é muita coisa, cara. É complexo. É muita coisa, é complexo, mas... Trazer consciência já é o primeiro ponto. Sim, né? Eu queria falar que, tipo... Tem um lado bom atrás disso tudo, né? Parece ser ruim, né? Parece ser ruim, mas Que não... é péssimo. Mas é bom no final, porque a gente fala por experiência própria. No início, tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês são coisas que eu vivi também. Em muitos momentos e de diversas formas, a gente precisou sinalizar. Ele precisou se resolver com a mãe, porque tem um momento que o homem precisa decidir entre a família nova e deixar a outra família, raiz. Então, essa simbiose entre o filho e a mãe, isso acontece desde muito tempo. Então, imagina que essa criança cresceu a vida inteira acreditando que ele precisava dar a vida pela mãe. E aí, depois ele se relaciona, ele se casa. É difícil soltar esse vínculo. E o homem só se torna homem, ele só se torna adulto, e a mulher também, quando a gente rompe o cordão umbilical dos nossos pais. Que a gente lida com essa sensação de, puta, vou decepcionar minha mãe. Eu vou decepcionar porque eu não posso sustentar minha mãe, eu vou ter que falar não pra ela, eu vou ter que me posicionar pra ela porque eu tenho uma nova família. Eu precisei fazer isso, ele precisou fazer isso. E as nossas mães, elas abriram mão também da própria vida pra cuidar das mães delas. Então elas meio que exigem isso da gente. Como assim você não vai cuidar de mim? Se eu tô cuidando da minha mãe, se eu abrir mão da minha felicidade, da minha vida. E aí quando você sinaliza pra sua mãe, eu precisei fazer isso. Mãe, eu tenho outra família, eu tenho outras prioridades. Se eu conseguir, eu te ajudo. Não tem como eu fazer um compromisso com você de que eu vou te mandar dinheiro e tal e tal. E aí eu ouvi um monte que ela se sacrificou, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. E depois ela aceitou. Naturalmente o caminho vai se abrindo. Mas a gente precisa desse confronto, desse momento que é horrível, que é péssimo, que a gente se magoa também, que a gente chora, que a gente sofre. Mas depois a nossa vida vai progredindo. A gente só consegue romper mesmo e crescer depois que a gente lida com isso. Então, eu perguntaria pra ti, Stephanie, qual é o teu limite? Até onde você está disposta a suportar e aguentar? A gente luta pelo outro, porque a gente ama. Mas até que ponto esse sacrifício vale a pena? Até que ponto a gente vai estar aguentando, suportando isso? Então chega um limite que a gente faz de tudo. A gente faz o que a gente está no nosso alcance, mas chega um limite que ultrapassa que nem você comentou, esse esforço de um só. Porque não tem como ir com o barco só com o remando. Vai chegar um momento que você vai se desgastar demais a um ponto de você não conseguir mais remar. E aí, até que ponto você está disposta a suportar? Ou até que ponto você acredita que vale a pena investir? Então, precisa ter conversas claras, porque muitas vezes a gente tem medo de enfrentar essas conversas, tomar essas... Ainda mais quando o homem ele tem esse masculino muito exacerbado, que acaba se tornando violento ou agressivo, ou emocionalmente acaba nos violentando emocionalmente, né? Então,
é muito mais um olhar interno e ver até onde quer ir pra saber o que você quer da vida em si, entende? Tenho o trauma da separação dos meus pais. E na separação do meu pai, não foi meu pai... O quê? Na separação, meu pai não foi mais meu pai. Não foi mais pai. E meu medo é que meus filhos não tenham pai. Acredito? Aí acaba lutando. Eu entendo bem. É a repetição, né? Você tá repetindo a história da sua mãe. Porque muitas vezes a gente é leal à mãe. Então, quando a gente fala de lealdade, honra, compensação, a gente fala de uma parte sistêmica que você tá repetindo a história por amor. Por amor cego, que a gente chama. Então, é como se você estivesse olhando pra sua mãe e fala: mãe, eu sei tanto que você sofreu. Eu te amo tanto que eu vou repetir a sua história. Eu vou viver também a dor que você vive, pra honrar você, pra honrar minha avó, minhas ancestrais. E aí você segura todo esse peso e repete a história. Nesse caso, é interessante você olhar para tudo isso, olhar para a história da sua mãe, para as repetições e não se sentir culpada também, porque muitas coisas que acontecem na nossa vida é para aprendizado, até para os nossos filhos também. Então, o seu filho não vai ficar sem pai, porque dentro de nós a gente tem feminino e masculino, pai e mãe. 50% do seu filho é pai, 50% é você, mãe. Então, o que acontece numa separação? O grande erro hoje não é as separações. É a mãe colocar o pai contra o filho contra o pai. Falar: seu pai não presta, seu pai não deu conta, eu odeio seu pai, não seja como seu pai. E aí aquela criança vai crescendo, escutando isso, ela vai anulando metade dela. Esse masculino foi o que aconteceu com o Anderson. Eu fiquei no meio dos meus pais. Os meus pais se separaram quando eu tinha 6 anos. E a gente se separou de cidade e eu fiquei com a minha mãe. E minha mãe falou muito mal do meu pai. Foi a um ponto que, eu criei uma imagem do meu pai que não era o meu pai. Era o que minha mãe achava sobre o meu pai. E isso acaba distorcendo muitas coisas, principalmente no menino. Mas, assim, eu tive uma vontade de te fazer uma pergunta. E ele tá sendo pai nesse momento? Você tá com medo de separar por causa dos teus filhos, mas por causa que eles não vão ter pai. Mas será que ele tá sendo o pai que ele precisa ser nesse momento? Está presente fisicamente, mas não emocionalmente? Não adianta de nada. Dá na mesma. Eu, até os meus 6 anos de idade, eu tive presente com meu pai, fisicamente. Mas emocionalmente eu não tive ele. Tanto que eu tenho uma ferida da rejeição muito forte. Não tem como evitar as feridas que a gente vai desencadear nos filhos. Não porque a gente também não conseguiu evitar as feridas que a gente herdou dos nossos pais. Mas, pra você, tirando o filho, tirando o marido, pra você, o que é melhor? Você precisa entender quais são os riscos que você tá a fim de assumir na sua própria vida. Então, eles são importantes, mas não são mais importantes que você mesmo. Tem um ponto crucial também que nós mulheres a gente replica muito, que é doar. O servir é um dom natural do feminino, mas às vezes a gente cede demais. Então a gente abre mão da felicidade, abre mão da própria vida, pelos filhos, pela casa, pelo marido, pelo profissional, pela mãe, por não sei o que, pelos amigos. E aí quando você vê, e você? Cadê você nessa história? A gente tem um pilar, que eu falo sobre dinheiro também, e um dos pilares para você ter dinheiro e abundância é se colocar em prioridade. Você pode reparar a natureza é muito feminina. Quando um passarinho tem um bebezinho, o que o passarinho vai fazer para alimentar aquele bebê? Ele vai comer primeiro. Ele vai sair, procurar o alimento, ele primeiro, aquela mãezinha, aquela passarinha vai buscar o alimento para depois passar adiante. Isso funciona muito para nós mulheres também hoje na nossa vida física. A gente precisa de um tempo para nós, a gente precisa se priorizar para ter essa nutrição para o outro. Tem muitas mulheres que têm câncer de mama. Por que dá o câncer na mama? Aqui a gente fala sobre nutrição, amamentar. Essa mulher nutre tanto o outro que ela esquece de se nutrir. E aí seca, pedrifica, dá nódulo, dá câncer. Por isso que é interessante você começar a trazer esse olhar de eu preciso ser minha prioridade, eu preciso colocar um limite nisso. Antes dos meus filhos, antes da minha casa, antes do meu marido, sou eu. Eu que sustento tudo isso aqui.
Então, se eu não tô me nutrindo, se eu não tô me fortificando, se eu não tô me honrando, e aí, quem é que vai fazer isso por mim? Sua bateria vai pifar em algum momento. Eu queria também deixar dentro que as feridas a gente não consegue evitar. As feridas, na verdade, elas são uma escolha nossa como um dispositivo para a gente aprender a evoluir. Então, as minhas próprias feridas, a minha rejeição, o meu abandono, se transforma em força, assim que eu consigo olhar para elas e lidar. Então, não é querer evitar as feridas, tanto que a gente não consegue evitar elas. Se os teus filhos tiverem mais de 7 anos, eles já pegaram todas as feridas. As feridas são desencadeadas, principalmente a rejeição é desencadeada de 1 a 3 anos, o abandono também é de 2 a 3. Então, não tem como evitar as feridas, mas é sim se render ao fluxo da vida, entendendo que elas vão existir, isso é normal, mas é aprender a lidar, principalmente, primeiramente, com nós mesmos, porque os filhos, eles aprendem no reflexo. Reflexo não. No exemplo. No exemplo. E, cara, você pode falar a melhor texto possível, mas ele vai te olhar e vai replicar o que você faz. Eles entendem pelo comportamento, né? A minha mãe, por exemplo, vou dar um exemplo. A minha mãe sempre falou comigo, você é linda, você não sei o quê, maravilhosa, bababá. Só que ela não se tratava assim. Então, teoricamente, a minha mãe me ensinou amor próprio, me ensinou cuidado, mas adivinha o que eu repliquei? Como ela se tratava. A minha mãe não se arrumava, a minha mãe não se priorizava, a minha mãe também, a Wendy, dava tudo pra todo mundo e todos, acolhia, tinha responsabilidade em excesso. E até hoje ela não se prioriza. Ela abriu mão, literalmente, da vida pra cuidar da mãe, pra cuidar dos outros, pra cuidar do marido, pra cuidar dos filhos. E, claro, não é feliz. E aí, cadê a realização, que é o ponto número 1 do feminino? A gente não se sente realizada. A gente não tem nem desejo de se arrumar, levantar da cama. Isso, ao longo prazo, vai entrando até numa depressão, numa autoanulação que a gente vai se anulando. Então, tudo isso é muito interessante, que é o ponto número 1, você se priorizar. Primeiro você. Antes de iniciar o dia, escreve. O que eu vou fazer pra mim hoje? Como que eu vou me nutrir hoje, antes do meu filho, antes do meu marido? Porque às vezes a sociedade traz isso, né? Os filhos em primeiro lugar. Isso está totalmente errado. A gente precisa se cuidar para depois para ter o suficiente para o outro. Então, se a gente não tem suficiente dentro, por mais que a gente tente nutrir o outro, não está nutrindo também. Esse é o grande segredo da vida, né? É você em primeiro lugar, em todos os setores. E assim, a gente já acho que falou sobre todos os pontos que a gente gostaria de falar sobre as síndromes. Tem muito mais sobre, mas foi muita informação até aqui. É pegar e absorver cada uma delas e conseguir lidar com nós mesmos. Conseguir ter a compreensão e a paciência de nós no momento que a gente está, com as condições que a gente tem. Então, é se cobrar menos, é ser mais fiel a si e seguir um passo de cada vez, lembrando sempre de ter essa conexão com algo maior. Ela é a que te orienta, te mostra as saídas, te mostra o que você precisa ver também. Então, esse relacionamento e essa conexão com algo maior é o motivo principal que nos dá luz e direção aqui nessa existência, né? Eu acho que essa é a mensagem que eu deixo para encerrar. A Stephanie comentou aqui que o que mantém ela de pé é a espiritualidade. Exatamente. A gente tem um pai que é Deus, que muitos complexos que a gente tem com o nosso pai é para que a gente consiga ter um relacionamento bom com Deus. E eu vou dar uma dica pra você, o que me ajuda muitas vezes, que eu não vejo solução na vida, que eu falo, meu Deus, não tá no meu alcance, eu fiz tudo no meu alcance. Você entrega pra ele. Mas precisa desse ato de humildade, de se render e de vulnerabilidade, de admitir pra você mesma, eu não dou conta. Eu não sou uma fortaleza. Por mais que eu seja fortaleza pra todo mundo, eu preciso de ajuda, eu preciso de proteção.
E aí que a energia de Deus entra, que é essa energia de pai, que aí você vai entender que tem algo além, que faz por você. Mas a gente precisa desse ato de redenção também. E aí fica o convite, se você sentir no coração que precisa de uma sessão, de alguma mentoria, alguma coisa que vá trabalhar isso também dentro de você. Eu faço um trabalho muito importante com as mulheres, com essas feridas emocionais, com o pai, com a mãe, com essa integração e com essa força de novo feminina que vem, tá? Então, qualquer coisa me procura, a gente conversa, eu te explico melhor. Mas hoje, por hora, né, é se priorizar. Começa a colocar o limite. Eu não tolero mais tal coisa. E a partir de hoje, tudo que eu não tolero, eu vou colocar um ponto final, eu vou colocar um não, eu vou me posicionar. Combinado? E a gente se vê no próximo sábado. É isso. Gratidão. Bom final de semana.